Sultão falou e disse: tudo que é bom é sagrado. E aí eu já fiquei pensando, né? Será que beber é sagrado? Será que experimentar algumas coisas é sagrado? Será que o que? Como é assim, né? Tudo que é bom é sagrado. E aí ele falou assim: tudo que é bom é sagrado, mas para saber o que é bom, precisa ter consciência. Precisa ter presença para saber o que é bom. Por exemplo, se beber é bom, né? Um vinho, por exemplo, né? Uma taça de vinho, eu acho maravilhoso. Uma taça de vinho, eu gosto bastante, né? E vocês sabem, né? O primeiro milagre de Jesus foi transformar água em vinho, né? Então, poxa, até Jesus tomava vinho. O vinho faz parte do ritual maior da igreja, da missa, né? Transformar o vinho em sangue de Cristo e beber. É uma antropofagia, né? Você transformar o pão em carne de Cristo e comer, você transformar o vinho em sangue de Cristo e beber é um ritual antropofágico, metaforicamente antropofágico, né? Comer o corpo de Cristo, né? Então, se você fizer desse ato, né, de tomar uma taça de vinho que seja, se você fizer desse ato um ato sagrado, logo você vai tomar uma taça de vinho na presença. Você vai tomar uma taça de vinho consciente. Você sabe como é isso? Você está na presença? Na tradição Zen, eles têm o ritual do chá. É quando você tem consciência plena de cada movimento que você está fazendo. Por isso que o cerimonial do chá, né? Ele é feito com pequenos movimentos, com gestos simples, e cada ato, cada gesto tem um simbolismo, né? Tem uma metáfora, né? Da paz, da tranquilidade, né? A pessoa está num ato meditativo, né? É possível você encontrar um ato meditativo, é como a meditação de atenção plena, de mindfulness. Você conseguir uma atenção plena no momento presente. É você estar inteiro. Geralmente a gente está fragmentado, cada parte nossa quer uma coisa, cada parte nossa está num lugar diferente, uma parte sua está aqui, outra está lá, e a mente está barulhenta, né? A mente está barulhenta, barulhenta de dor, barulhenta de trauma, barulhenta de memória, barulhenta de desejos e barulhenta da ilusão do mundo, né? Ilusão de poder, da vaidade, do ego, da posse, né? E muitas vezes a gente cai assim em algo, né? Como por exemplo a bebida mesmo, né? Que pode parecer bom, mas aquilo que te tira a consciência, né? Que te entorpece a consciência, te afasta do sagrado. Porque segundo o sultão, sagrado é onde mora a consciência. Então tudo que você faz de maneira consciente na sua vida mesmo, algumas coisas que certa religião considera um pecado, talvez se você fizer isso consciente, né, você encontre o seu sagrado. Então, nesse momento, pode ser que você já não queira as mesmas coisas. Porque a gente se pergunta, né? Dançar é sagrado, se divertir é sagrado, beijar na boca é sagrado, ir para balada é sagrado. Uma rave pode ser um momento sagrado na minha vida? Pode, se você estiver consciente. Em tudo que você faz, você vai tornando a sua vida um ato do seu sagrado. E você vai aprender a se amar, você vai aprender a se gostar, você vai aprender a se querer bem. Porque se eu faço do meu alimento
O meu alimento é um ato sagrado, né? A nossa alimentação ela é sagrada. Então, se eu entendo que isso é sagrado, eu irei me alimentar só daquilo que me faz bem. O gesto de alimentar é um ritual, né? Ritualístico, né? Então, no momento de agradecer o alimento, eu faço questão de sempre agradecer o alimento. No momento de agradecer o alimento, eu peço consciência para me alimentar do que me faz bem, evitando o industrializado, evitando esse monte, né, de açúcares, de adoçante, de farinha branca, um monte de pão, um monte de massa, doce, sobremesa. O que é que me faz bem, né? Porque o que não me faz bem não pode estar no prato do sagrado, que eu considero sagrado para mim, né? O meu corpo é sagrado. Então, como é que eu cuido desse corpo, entendendo que ele é um templo? Meu corpo é um templo. Então, como é que eu vou manter esse templo na melhor condição possível de alimentação, de sentimentos, de pensamentos, de desejos? O nosso corpo ele é 70% água. Vocês já viram aqueles estudos da molécula de água? Que um senhor japonês, Masaru Emoto, coloca as músicas e abençoa e as moléculas da água tomam forma igual água benta, né? A água fica benta porque foi rezada, né? Pode ser rezada por um padre na igreja, mas um benzedor rezando a água, ela tá benta. A água fluidificada dos centros espíritas é uma água benta e nós somos 70% de água. Os nossos pensamentos, as nossas palavras e as nossas ações, né? Elas vibram e cria um campo de energia, um campo de vibração que é o que constrói, né? Que cocria a sua vida, a sua realidade. Esses dias eu vi um cientista que teve uma experiência, né? X, não lembro agora se era uma experiência de ayahuasca, de medicina da floresta. Ele teve uma mirração, ele teve uma visão e ele falou que esse mundo todo é como se fosse um grande programa de computador e o que nós chamamos de Deus, na verdade, é um grande programador, uma consciência programadora, e que os nossos sentimentos, os nossos pensamentos é como se a gente estivesse o tempo inteiro digitando e criando o programa da nossa vida, né? Programando a nossa vida, ou seja, co-criando a nossa realidade. Nós somos co-criadores da nossa realidade quando a gente encontra um lugar de consciência. Ao viver inconsciente, nós não conseguimos programar nada, nós nos sentimos vítimas da vida. É por isso que no Bhagavad Gita, Deus, a suprema pessoa na figura de Krishna, aparece para Arjuna e diz: enquanto todos dormem, o yogi permanece desperto. É igual quando você sonha. Às vezes, quando você sonha, no meio do sonho, você tem um despertar e você diz: peraí, eu estou sonhando, isso aqui é só um sonho. Então, encontrar consciência é experiência, não é num campo teórico apenas, né? É uma experiência de espiritualidade. Pela experiência com a espiritualidade, é como uma iniciação, né? É como uma iniciação. Ah, e esse assunto da iniciação é assunto do próximo vídeo. No próximo vídeo dessa série eu vou falar sobre a iniciação na magia. Eu vou falar sobre o maior segredo da magia que o sultão ele me contou, me passou, né? Esse segredo. São olhares, são olhares. Então, quando a gente alcança essa percepção de que tudo que é bom é sagrado e que eu alcancei essa percepção, né, espiritual, dessa espiritualidade, dessa universalidade, desse olhar maior, mais amplo, acima das religiões, né, algo de consciência mesmo, muito maior. Quando minha consciência alcança isso, ela consegue sacralizar o que muitos consideram profano até. Por quê? A gente tem uma consciência que não é nossa, uma consciência emprestada. Quando alguém diz o que você deve ou não fazer
e você faz uma coisa que você acha que não devia, porque é pecado, porque é errado, porque é da doutrina, você fica com uma consciência pesada. Quando você está seguindo determinada doutrina, você fica com uma consciência leve, que às vezes a doutrina diz que fazer essas coisas boas te levam para o céu e etc. e tudo. Mas essa é uma consciência emprestada, não é sua consciência. Sua consciência é quando, pela sua própria experiência consciente diante da vida, você consegue perceber o que é bom ou não para você. Então, esse é o lugar da consciência. Esse é o lugar da espiritualidade, o lugar da regra, da doutrina, do que eu tenho que fazer, do que é certo, do que não é, da lei de Talião, ou da lei de dar a outra face, da lei do amor, da doutrina, é religião. Então, quando a gente segue uma ordem, quando a gente segue uma doutrina, quando a gente segue uma disciplina, quando a gente é adestrado para viver de certa maneira, isso não é uma consciência. Isso é um adestramento, né? Que a gente passa para tentar sobreviver nesse mundo. Mas tem algo maior que é um lugar de consciência, de despertar tua alma, despertar o que tem de melhor em você, transbordar tua alma no mundo. Eu sou Alexandre Comino e eu estou aqui trazendo os saberes desse mestre espiritual que incorpora em mim, que é um Exu chamado Sultão. É maravilhoso, é incrível mesmo. Então, e no próximo episódio, então, a gente vai falar sobre essa iniciação maior na magia, o grande mistério, o grande segredo da magia. Gratidão, axé, arroz, saravá, namastê.